Prometido com ele, Pedro Duran, que vai falar hoje conosco sobre as eleições na capital paulista, porque agora sim a gente tem um cenário mais definido, podemos falar assim, Pedro, porque conhecemos os candidatos a vice de todos os candidatos, aqueles que estão na cabeça de chapa. É isso. A gente estava falando aqui um bastidor no intervalo do vice da Kamala Harris, né, lá nos Estados Unidos. A Kamala que está tentando, já funilou a disputa, e eu estava apostando que o Josh Shapiro é a minha aposta. A Carol também estava conversando com o professor sobre isso, porque o vice numa campanha eleitoral, ele tem um papel, ele tem uma finalidade. Evidentemente, em alguns casos, você vai usar o espaço do vice para poder agregar uma coligação. Isso é muito característico. Você fez uma parceria com uma outra legenda, aquela legenda indica alguém, 1, 2, 3 nomes, e você escolhe um e coloca como seu vice. Então, amarra uma parceria. O seu padrinho político aparece ali, né? É isso. Essa é uma função. Tem uma segunda função, que é dialogar com um grupo específico de um eleitorado, buscar um eleitorado nichado, buscar uma preocupação do eleitor e traduzir isso no candidato a vice. Isso é muito comum quando você tem, por exemplo, partidos ou candidaturas que têm chapas puro sangue. Tem apenas um partido, não precisa dessa composição, mas escolhem essa outra figura. Então, e tem um terceiro caso que também é comum em alguns lugares, como Recife, Rio de Janeiro, onde esse vice pode ser um herdeiro. Porque se Eduardo Paes ganha a eleição e sai candidato ao governo, se lá em Recife, João Campos ganha a eleição e sai candidato ao governo, ele é o herdeiro político que vai ficar com o comando da capital, e para o eventual governador é bom ter um prefeito da capital que seja bem alinhado com ele e que continue os projetos dele. No caso de São Paulo, infelizmente, tivemos a morte do Bruno Covas, mas sim, Ricardo Nunes era o vice do então prefeito. Com uma aliança política. O MDB ali na última hora, forçando a barra, conseguiu emplacar o Ricardo Nunes para poder ter essa parceria com o PSDB. Vamos ver como ficam os vices de São Paulo, então, agora com essa composição. A gente teve anunciado ontem o último que faltava, ou a última que faltava, que era a vice de Tabata Amaral do PSB. Então começamos com o Ricardo Nunes, que tem o Coronel Melo Araújo como vice, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que é do PL, fazendo chapa com o MDB. Coronel Melo Araújo é de um grupamento ostensivo da Polícia Militar de São Paulo, a Rota. Agrega porque você tem o fato de a boa parte do eleitorado paulistano, isso na última pesquisa Quest ficou demonstrado, ter uma preocupação com segurança como prioridade, e ao mesmo tempo amarra o apoio do PL, garante que Bolsonaro esteja no palanque do Ricardo Nunes. Você tem aqui uma outra parceria que era inevitável com o PSOL, que conseguiu o apoio do PT para que Guilherme Boulos fosse o candidato da legenda aqui em São Paulo, e para isso a tarifa paga foi ter o PT como vice. A escolha foi por Marta Suplicy, que traz uma tentativa de Boulos avançar o diálogo dele com o eleitorado da periferia, onde Marta sempre teve boa votação. Ainda não é esse o retrato. Boulos ainda não consegue entrar nas franjas da cidade de São Paulo e trazer votos da periferia. A expectativa é de que Marta ajude nisso. No caso específico de Marta Suplicy, também tem essa volta dela ao Partido dos Trabalhadores, para justamente montar a chapa com o Guilherme Boulos. Porque dentro do PT não tinha um quadro que tinha as características necessárias para compor a chapa com Boulos na avaliação da cúpula do partido. Você tem aqui um vice de improviso, que é o José Luiz da Atena com o José Aníbal. José Aníbal é o presidente municipal do PSDB, tem uma trajetória longa como militante do partido, mas não agrega exatamente do ponto de vista eleitoral para José Luiz da Atena. Mas o PSDB acabou tendo essa chapa com o da Atena meio que de última hora. A opção ali, muitos tucanos saíram do partido, a opção ali foi ter o José Aníbal como vice. Porque, na verdade, no primeiro momento que o nome de Datena aparece nessa disputa pela Prefeitura da capital paulista, ele aparece como um vice para Tabata Amaral, que agora já definiu quem será a sua candidata. É isso, que está na segunda tela. Vamos ver a segunda tela? Passando aqui rapidamente, então, você tem Antônia de Jesus, mais uma policial como vice de Pablo Marçal do PRTB. Você tem a definição da Lúcia França, que é mulher do ex-governador e hoje ministro Márcio França, como vice da Tabata Amaral. Também uma chapa pura, chapa pura, chapa pura e chapa pura. Aqui com o terceiro policial militar, o Coronel Priel, como vice da Marina Helena do Partido Novo. E aí, claro, a gente tem, como a segurança pública é uma das prioridades principais do eleitor de São Paulo, 3 policiais nas 6 principais candidaturas vindo justamente compondo justamente essa função de vice. E esse raio-x que o Pedro traz pra gente deixa muito clara a estratégia dos candidatos. Quando você escolhe um vice, quem que você quer mirar e qual que é a pauta que você busca. É isso, é uma
é uma clara demonstração de qual é a área de interesse do ponto de vista de campanha e também como você vai usar essa figura no marketing eleitoral. As peças do tabuleiro que o Pedro Duran sempre traz pra gente. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.